Não. Olá, boa tarde, bem-vindos mais um Talk with Me. Antes de mais, quero pedir desculpa porque era para fazer esta entrevista um pouco mais cedo, mas tive alguns problemas alheios ao grupo e pronto, foi um bocadinho mais tarde. Connosco esta tarde temos o Reaper. Eu. Boa tarde. Tarde. Podes também revelar o teu nome no grupo, caso as pessoas não conheçam. Filipe Dias. Filipe Dias. Antes de mais, vou fazer a pergunta da praxe, a pergunta que eu costumo fazer a toda a gente. Como é que tu conheceste o anime? O anime já tinha visto posts do grupo que foram partilhados no outro lado, mas no entanto o anime só entrei pelo Wolfkin. Ok, estou a ver. Ou foi por intermédio de outra pessoa. Exatamente. Está certo. E então, quais são os momentos que tu achas assim mais com impacto no grupo que tu até à data tiveste recordado? Que eu saiba assim de cor, assim de repente não me lembro assim nenhum especial. A única coisa, eu costumo mais lurcar no grupo. És lurker. Sou um grande lurker. De vez em quando posto sobre jogos, maioritariamente, mas fora isso não me lembro assim nada de muito controverso. Ou Não é só em controvérsia que o grupo vive, atenção, não eu é? sei, Não. mas não. Além do retro gaming que uma vez já andaste a postar e o trivia, Sim. não participa, não vejo assim muita grande coisa. Olha, agora fizeste-me lembrar que eu estou a ver se consigo suscitar outra vez esse contest que é bastante divertido, mas há uma coisa que eu acho muito frustrante. Vocês já acertam logo! Também é um bocadinho difícil fazer trivia na net. Eu sei que é difícil, porque há muita gente que, pronto, né, André? faz batota, vá. Temos de ser realistas, faz batota com a trivia, mas é daquelas coisas que eu penso para mim, bom, tu agora não vais acertar esta. Pronto, acertou em menos de 5 minutos. É um bocadinho frustrante, mas pronto, é mais também para dar a. Eu faço essa rubrica, esse concurso também mais por. Isto vai estar um pouco ligado com o que vamos falar a seguir. Está um pouco ligado também com o percurso que as pessoas tiveram, não é só agora destes jogos da oitava geração que tivemos muita coisa para trás, muita coisa boa e muita coisa que até merece ser descoberta. Exato. Agora vou fazer a pergunta. Eu sei que pronto, tu és um adepto da Master Race mesmo. Isso da Master Race é uma andota, by the way. É uma jogo para os console peasants, e digo isto entre aspas. Eu sou console peasant, mas tu já foste console peasant, não foi? Já fui, sim senhor. Eu comecei pelas consoles. Eu comecei pela Mega Drive. Ok, Mega Drive. Sim. Com o jogo do Sonic the Hedgehog, por acaso. O primeiro. Sim, o primeiro de todos. Era o joguinho que vinha na própria consola. Porque acaso, a Sega tinha. Sim, continua. Por acaso a consola não foi comprada. Foi-me dada pelo meu primo que já a tinha. Quando eu fiz, se não estou em erro, 5 anos de idade. Eu imagino como é que foi esse dia em tua casa. Eu faço ideia. Foi muito divertido. Ele deu-me o Sonic the Hedgehog, o Robocop vs Terminator. Com 5 anos, atenção. Exatamente. Continua. Eu para a idade já andava a fazer coisas que não havia. Mas pronto. Sonic the Hedgehog, Robocop vs Terminator. E era outro que não me lembro se. Era um jogo da Disney. Os jogos da Disney nesse momento, nesse tempo eram muito bons. Por acaso era mesmo bom. Muito boa qualidade. Exatamente. Aladdin, Lion King. Acho que era do Mickey Mouse e do Mickey Mania. Acho que é qualquer coisa assim. Se não estou em erro. Mickey Mania, por acaso também tenho. Era um que tu viajavas ao longo das obras do Mickey, ao longo dos tempos, era isso? Começavas a partir branco? Sim. Acho que sim. Então eu tenho esse jogo e digo-te,
É muito bom e surpreendeu muito pelas animações que tens nesse jogo, porque estás a falar um jogo de cartuchos, 16 bits, E esse e 16 bits. tens animações de 32 bits à vontade, muito fluidas, porque nesse tempo tinham as produções da Disney, e não é tanto agora, tens um estúdio dedicado, mas nesse tempo era muito por estúdios externos, que é second parties, que era a Capcom. Tinhas também, deixa lá ver mais da Sony. Por acaso esse Mickey Mouse foi o primeiro jogo da Sony, por incrível que pareça, mas foi. Era da Sony, não era Computer Entertainment, nada, Sony Interactive ou uma coisa assim. E como tu sabes, depois deu aquela volta toda, porque era para fazer que a PlayStation seria um add-on da Super Nintendo. Então, conheces essa história, penso eu. Exato. Então, como é que tu. Ou seja, estavas na Mega Drive, não é? Certo. Exatamente. Como é que tu abandonaste o teu lado peasant e foste para a Master Race? Explica-nos, vá, assim por alto de. Como é que eu ia dizer? Eu não o abandonei inteiramente, eu simplesmente. O meu pai comprou-me um computador em 2001. Um Pentium. 2003? Não, Pentium 4. Sim, pois. Pentium 4, 1.6 GHz, 512 RAM, ainda me lembro como se fosse ontem. Mas não abandonei a consola, eu continuava com a minha Mega Drive. Aliás, ela ainda é viva. Ou seja, tu ainda jogavas Mega Drive nesse tempo? Sim, certo? não comprava jogos, mas jogava a minha Mega Drive de vez em quando, sim. No entanto, entretanto, o computador nunca saí. E depois comprei uma PlayStation 2, saltei a 1, não joguei a 1. Quer dizer, joguei a 1, mas não a tive. É pena que teve muito boas coisas nessa consola. Sim, Candy, o Crash Bandicoot e afins. Mas pronto, passei para a PS2 e o meu primeiro jogo da PS2 foi o Prince of Persia Sands of Time. Grande jogo, por acaso. Muito bom para começar. Muito bom. Eu diria que até foi a melhor reinvenção do Prince of Persia que fizeram. Exatamente. Essa trilogia. Depois tentaram pegar com aquele de 2008, que foi um lado assim mais cómico, que não podias morrer. Eu nunca percebi esse jogo muito bem. Porque... Era handholding. E depois em 2010 acho que fizeram uma nova edição, não sei. Acho 2010 foram revoltar à trilogia. Sim, acho que sim, mas já não teve o mesmo efeito e. Já não era na altura certa. Não. Essa altura foi muito boa, eu lembro desse jogo, Prince of Persia. Para quem tem uma PlayStation 3 e procura descobrir um pouco estes jogos, tem uma coleção HD muito boa. E esses jogos, esses Prince of Persia, estão muito ligados ainda a muitas coisas que nós conhecemos hoje em dia. Muitas mesmo. Sim. Foi graças ao Prince of Persia que o Assassin's Creed nasceu. Exatamente, e não só a reinvenção de Tomb Raider e outras coisas assim. Mas pronto, foi assim. Eu depois na PlayStation 2 não passei daí. Ainda hoje jogo a PlayStation 2 quando me lembro que ela está ali a ganhar pó, mas pronto. Na PlayStation 2 o que é que eu costumava jogar mais? É o God of War, tanto o 1 e o 2. O 1 ainda não passei na dificuldade máxima porque aquilo é broken. Se fosse a classificar ao nível de dificuldade era igual ao primeiro Ninja Gaiden. O primeiro Ninja. Agora desculpa-me interromper. Primeiro Ninja Gaiden, mas qual? De NES ou de PS3? Da NES. Ok, continua. Acho que não tenho muita vontade. Esse jogo é muito sim. É daquelas coisas que tu. One hit you're dead. Awesome. Sim, e depois ainda falam hoje dos Soulsborne, são as invenções do. Não é inovador. Invenções dos 8 bits e dos 16 bits. Eu não joguei os Dark Souls, não consegui adaptar aquela mecânica, mas o Bloodborne joguei e gostei. Mas não é nada comparado aos jogos daquele tempo em tipos de dificuldades. Nada. Nem devíamos estar a comparar, são coisas completamente. São interpretações diferentes. Sim, mas isto agora tem um pouco a ver com
com a indústria, ou seja, temos jogos hardcore. Então agora tu tens que ver com o Nioh também, o José Almeida está a jogar e vai publicar um texto que, por acaso, eu estou muito curioso de ler esse texto, porque ele vai explicar uma coisa que ninguém explica em lado nenhum, porque é que o Nioh não é um clone de Soulsborne. Em todo o lado eu vejo que... Eu por acaso sei a resposta a essa pergunta. Em todo o lado tu vês o Nioh beber um bocado do sucesso da série Soulsborne. Eu acho que, porque eu joguei do jogo e joguei a demo, eu acho que está o intermédio do Onimusha Ninja Gaiden com alguns elementos de Soulsborne. Talvez. Porque eu joguei, e não joguei muito, apenas joguei a demo. Mas eu não sou... É assim, eu não deixo de verificar que esta fórmula está em tudo. Até mesmo num jogo que é muito difícil tu incorporares, que é o Shovel Knight, ela está lá. Eu acho que isto é uma fad agora, um bocado. Não concordas? Eu acho que é mais um ciclo. Tudo na vida tem a cena dos certos ciclos. Por exemplo, houve o tempo em que os emos eram uma coisa cool e agora hoje é tipo trolaró. Ai tal é emo, a sério. Mas isso são opiniões. E isso aplica-se também nos jogos. Também houve na altura da hardcore, antigamente, dos 16 bits e 8 bits, em que não há save games e se queres passar o jogo de um lado ao outro, jogas horas e horas e horas e horas. E que depois foi bem diminuído com a aparência da PlayStation e Xbox, porque já havia save files, já havia um bocadinho, não grande de coisa, mas há um bocadinho de handholding. Sim, sim. Mas e a reaparecer, por exemplo, a série Soulsborne é uma coisa muito boa, porque faz relembrar a nostalgia do que era o jogar uma coisa que causa frustração. Não sei se me estou a explicar bem. O jogo é divertido, divertido entre aspas, é aquilo que te faz esforçar-te pelo jogo e em si, só que tem aqueles momentos em que dá-te uma vontade de partir tudo à volta, mas pronto. Eu acho que nesses termos, eu acho que aí, pelo menos na minha experiência pessoal, mais a série Mega Man, porque é bem difícil, e é bem difícil, e eu não conseguia deixar de jogar, porque aquele jogo puxava-me, estás a perceber? Sim, eu estou a perceber. O jogo é difícil, Sim, o jogo era unforgiven em certas partes, porque tinhas partes que aquilo eram bicos, mais bicos do que a dorsal do Sonic, e o jogo era e é difícil, mas como tinhas aquela coisa de jogar e acho que é um pouco também o que se passa com a série Soulsborne, de jogar e também um pouco nesses moldes, acho que vai bater a mesma tecla, também um pouco por aí. mas pronto. De experiências hardcore, agora estamos neste ponto, assim alguma que te lembres, assim, a primeira grande frustração que tu tiveste a jogar, Até hoje, por acaso tenho uma grande frustração e infelizmente agora não tenho tempo para acabar isso, mas o meu primeiro jogo de computador de todos foi o único jogo que nunca cheguei ao fim. Qual foi? É um jogo, no pun intended, porque o nome do jogo dá para fazer muitas puns e muitos inuendos. Cannon Fodder? Não. Ah! Não. Mas já vais perceber porquê. É um jogo RTS muito velho, do tempo do Windows 95, chamado Counter Blow. Sim, eu disse, eu avisei. Só que o jogo RTS é o estilo velho do Command and Conquer. Não vai chegar àquele. Não vai chegar àquela dificuldade irritante do último nível dos humanos no Warcraft 2? Não. O nível irritante são todos os níveis. Porque primeiro, não tens noção do que é para fazer. Quer dizer, tens um objetivo, certo, mas não tens visão de nada.
E muitas das missões. Por acaso lembrei-me agora, este jogo tinha uma mecânica interessante. As unidades que tivessem vivas do nível anterior podias trazer para o nível seguinte. Era muito engraçado, porque podias ter. Porque cada unidade tinha um sistema de leveling up. Que quanto mais tivessem na porrada ou fazer o seu serviço, eles levelavam. Uhum. Era uma mini mecânica de RPG, mas pronto. E podias transicionar as personagens. Mas o problema é, tu fazias a transição dessas personagens, tipo guardavas no final da missão as personagens, mas para depois, Sim. para iniciares a missão, aparece tu pronto a perguntar qual das unidades anteriores que guardaste queres trazer para esta missão. E o problema é, mas tu não sabes o que é que vai acontecer na próxima missão. Por isso, trazer alguma coisa ou não é um shot in the dark. Mas isso seria um pouco um jogo random por aí ou não? Era um jogo que não seguia uma linha. Não, fixa? podia ser tanto um mapa que tens a tua base e fazes as tuas cenas e vais destruir o inimigo, Uhum. como podias ter só uma personagem e era para fazer certos objetivos em vários pontos do mapa. E estou a ver. Interessante. Tens um briefing da mission, mas ela não explicava quase nada. Mas pronto, era esse o único jogo que eu nunca acabei na minha vida. E é do tempo do. Usava a janela de MS-DOS. Sim, sei. E. Mas era um dos primeiros RTS a 3D, tal e qual como o Command Conquer. Mas eu agora vou-te lançar um desafio. Tu vais tentar jogar esse jogo outra vez? Já tentei, não funciona nos Não Windows consegues. recentes. Não funciona nos Ah, Windows recentes sequer. Nem na DOSBox, nem nada. Não, os DOSBox não reconheço. É pena, porque eu também tenho um calcanhar daqueles chamado Alex Kidd in Miracle World e eu não consigo acabar esse jogo sem ser com save states. Uhum. O jogo é super difícil. Não sei se conheces, era um jogo que praticamente quem teve Master System 2 teve esse jogo. O jogo vinha na memória, ou era esse ou era o Sonic 1. Neste caso é melhor ser o Alex Kidd, porque o Sonic 1 até consegues arranjar em bom preço. E o jogo é tão difícil, tu não estás mesmo a ver. Eu já vi gameplays. E é engraçado porque o jogo, vendo bem hoje em dia, o jogo tem uma mecânica também um bocadinho RPG. Eu não tinha na altura sequer a noção que era o RPG, porque o primeiro contato que eu tive com o RPG foi o Shining Force 2 para Mega Drive. Primeiro contato com RPG. O meu primeiro RPG, por acaso, foi no PC, por acaso, não foi em consola. Foi, como é que ele se chamava? Porra, tinha aqui o nome... como é que eu não me lembrava? Foi o primeiro Diablo de todos. Primeiro Diablo. Sim, primeiro Diablo de todos. É assim, eu vou ser sincero, eu não conheço o primeiro Diablo, mas o 2 eu joguei até cair para o lado. O 2 joguei de cima a baixo, de trás para a frente, todas as posições e mal O 2 é daqueles jogos. Olhas agora para o 3, meu, o que é isto? Vamos para o 2 outra vez. É oldie, mas é goldie. É mesmo um jogo. É mesmo daqueles jogos que tem de ser jogado. Sim, Diablo 2 é um. Sabes, eu não sou grande fã desses jogos, mas o Diablo 2 é um excelente jogo. E passado este tempo todo, o jogo envelheceu de uma maneira muito boa. Muito boa mesmo. Ainda joga-se? Ainda jogas. É como o Counter-Strike, pronto, é eterno. Como Street Fighter 2 também. Epá, não vamos por aí. Eu acho que não envelhecem, fica o tempo. Tu olhas, por exemplo, estás a ver o Street Fighter 2, um jogo de 1991, tu consegues jogar aquele jogo bem, não importa a era que passe. É uma coisa que me deixa mesmo surpreendido. Mesmo são os primeiros jogos do Sonic para Mega Drive também, são jogos que envelheceram muito, muito bem. E comparado, por exemplo, a experiências 3D que vais ver, como Rival Schools, embora seja um jogo bom, eu não consigo jogar, porque isto são triângulos, isto são quadrados que se mexem. E na altura, tu também deves te lembrar um pouco disso, que nesse tempo tudo o que era 2D nós arrumávamos para o lado e íamos para o 3D, mas sabíamos que era mau. No meu caso nem tanto. Eu sempre curti mais na altura, agora nem tanto, mas na altura gostava muito mais de 2D do que 3D. Por 3D, especialmente no ecrã que eu tinha, era muito esquisito. Aqueles pixels
não pareciam lá muito bem feitos. É que tu vais ver Até me certos assustavam. jogos a 3D hoje em dia e isto são quadrados, isto são polígonos Exato. com jaggers, mas que se mexem. E nesse tempo, como por exemplo vais ver os Street Fighter Alpha, os jogos da Capcom, da arcade, que eram 2D e são muito bons mesmo. Mas na altura eram muito postos de lado, e isso é que eu acho que é uma coisa. Acho que é uma coisa mesmo gira agora de nós neste tempo agora assimilarmos um bocado, porque eu acho que de certa maneira vamos ir um bocado para trás. Yeah. De certa maneira. Talvez no core gameplay, mas o resto muda. Assim, e sim, porque hoje em dia Muita... eu acho que hoje em dia que tu queres nos videojogos, e eu noto, tu queres experiências, uma gameplay mais de antigamente, não queres gimmicks. Eu não sou fã de gimmicks de Nintendo, nem ver os gimmicks da Nintendo. Epá, não vamos falar de Nintendo, que já Não é? Senão ainda vamos para aqui. ainda faço uma rant. Só digo uma coisa, só vou dizer uma coisa. What the fuck with that presentation? Ui, Switch do caraças. Ui. É como eu digo, e já disse em vários locais, eu apenas vi um vídeo de 3 minutos e não vi nada. Vi um vídeo de 3 minutos. Mas eu absolutamente não vi nada da Switch, nada daquele vídeo. E para uma consola que vai ter lançamento há dias, estamos a dias da Switch, eu acho que sabes muito pouco dela mesmo. Não é só E saber. mesmo o lançamento e os comandos. Imagina jogar Street Fighter. Pronto, aquilo é uma bad excuse of a Street Fighter, mas com aqueles comandos minúsculos não consegues jogar aquilo. Tu tens que desembolsar 70€ se quiseres. Eu Não sei, é uma para o comando Pro. Sim, ou seja, comando normal, como devia ser. Eu não sou fã de gimmicks nem nada disso. Eu sou fã de velha escola, botões. É o que me interessa. Não quero novas formas de jogar porque não me dizem nada. Porque no papel eu lembro-me que estava toda a gente entusiasmada pelo Kinect, nova tecnologia e não sei o quê. Depois, na prática, não é nada daquilo. São coisas que para mim não fazem sentido. Eu gosto de ter uma boa experiência, um bom jogo, mas que tenha um bom controle e que não me deixe frustrado. Eu Por percebo. exemplo, agora com o Zelda, do Skyward Sword, que eu chamo Awkward Sword, eu não consigo jogar aquele jogo. Eu não consigo. Não eu sei. tento, mas não consigo. Não porque. Diz. Eu deixei da. Eu só joguei o primeiro Zelda mesmo todos. Nunca mais joguei Zelda na minha vida. Para mim é a melhor série da Nintendo. Sim, e sempre foi. Mas as mecânicas que meteram nesse jogo, por ser um jogo que tu controlavas a espada com o Emote Plus, pode parecer muito porreiro na realidade, mas tu vais jogar o jogo, é praticamente injogável. Desculpa-me o tempo, parece que estás-te a masturbar. Não. À vontade. Não, a sério, não. Então, continuando a tua viagem, o que é que te fascinou no PC e que não tinhas nas consoles? É que nesse tempo o PC ainda não tinha chegado ao nível que está hoje em dia, e isso eu acho surpreendente. Não estava grande nível tipo as consolas em termos de publicidade e exposição, mas no entanto já tinha mais liberdade. O pessoal não nota isso porque ter um computador naquela altura, tinha que desembolsar e bem. Especialmente aqueles que queriam jogar alguma coisa de jeito. E agora peço desculpa, mas vai passar uma ambulância. Pelos vistos. Aí vai ela. Viver ao pé dos bombeiros tem os seus perks. Especialmente a sirena ao meio-dia, que é linda. Mas como eu estava a dizer, Sim. tinhas muitos jogos, por acaso, no PC naquela altura, icónicos, que já tinham passado, por exemplo, que já tinha mencionado, já tinha passado o Diablo, já tinha passado o Baldur's Gate,
Unreal Tournament, tens de dizer Unreal Tournament. Sim, o Unreal Tournament também, mas eu tenho a versão, eu tenho o disco do Unreal, que é o protótipo do Unreal Tournament, que vinha com o quê? Com o quê? Com o Netpack 2. Ei, eu tenho é com uma edição da Big Gamer ou uma coisa assim. Sei lá. Netpack 2, sabes o que era o Netpack 2? Ou uma coisa assim. Sim, lembro-me bastante desses termos. Tínhamos vários ISPs de internet. Yeah. PAC, deixa eu ver mais. O Netpack foi à falência praticamente. Eu acho que foi assimilada por outra companhia, não tenho certeza. Pronto, nem se interessa. A net era uma porcaria. Modems 56 capas. Para ligar a internet era fazer aquele basquete todo. A minha primeira experiência com a internet foi numa Dreamcast, ok? Ah, Por coitado. Coitado. Dreamcast e internet não é uma coisa que se deve misturar. Não, mas pronto, era novidade. E teres uma consola que ligasse à internet, pronto, era mind-blowing naquela altura. Até mesmo, eu lembro-me na própria embalagem da consola dizia internet e jogos na tua TV. Ou seja, punham a internet antes de aos jogos. Eu achava isso tão mind-blowing na altura, não estás mesmo a ver. E teres uma consola com uma experiência arcade em casa, como foi a Dreamcast, o primeiro jogo que eu comprei foi o Soul Calibur, e deixa um pouquinho aberto mesmo. Foi uma das consolas que mais me surpreendeu, ainda hoje me surpreende muito é a Dreamcast, muito mesmo. Mas sim, continua. Aqui mesmo, desculpa lá. Estávamos a falar dos jogos na altura. Sim. Tínhamos muita coisa, por acaso, na altura para PC, mas foi um bocadinho under the rug. Não, como é que é? Under the carpet, porque Portugal, nessa altura, em termos de jogos, só via aqui e acolá sobre jogos de algumas consolas e mesmo assim era muito mal publicidade. Por isso, as coisas no computador foram passando. Só um bocadinho mais tarde é que se soube da existência de tal coisa. Tu sabes, agora dando um bocadinho de um desvio, mas também acho interessante. É uma experiência mais pessoal. Sabes, naquele tempo, para tu colocares um jogo, era uma glória autêntica. Tu tinhas de estar a fazer testes e tinhas de pôr gráficos. Pronto, tinhas muito limitado. Os jogos naquela altura eram muito pesados para o hardware que tu tinhas. E hoje em dia, chegas a um jogo, PC, praticamente, se tens uma placa gráfica já mediana, tu consegues espetar aquilo e nem tens de preocupar com nada. Sim, o próprio jogo adapta-se. E não é só isso, o hardware que tu tens já está super avançado. Tens uma 560 Ti, não é? Não, tenho uma 760 só. 760. GTX 760, da versão da Asus. Asus. Que dura é que tu tens igual ao meu, que é um i7 É o meu. 3770? 3770. Sim, exato. E Coitado. naquele tempo, mesmo com o Pentium 4, mesmo que tu tivesses desembolsado montes de dinheiro, eu lembro-me quando eu comprei um Pentium 4, que era o quê? 10 euros? Não faço a mínima do preço agora. Só sei que foi muito dinheiro em escudos. Em escudos. Pronto. Sim, mas eu percebo o que é que tu queres dizer. Tu queres dizer que aquilo era difícil e era preciso uma proeza enorme para meter o jogo a funcionar. É que tu compravas uma memóriazinha, sei lá, que 512 megas era um balúrdio. E tu as compras que com 20 euros, uma de 4. Exato. É uma coisa mesmo. Se tu analisares estes pontos, Mas tu verás que o PC Gaming evoluiu de uma tal maneira, de uma maturidade incrível mesmo. E o rendimento que tu tens hoje em dia não é nada, é muito, quer dizer, o que tu tinhas e gastavas naquele tempo era muito mais do que depois com 300 euros tens um computador que dá para muito mais tempo. Exatamente. Muito mais. O pessoal costuma sempre dizer: tu gastas agora um valor e depois o teu computador fica desatualizado. Mas peço desculpa. A ideia do computador em si, por exemplo, se fores para o lado de gaming, estou a falar mesmo gaming, não estou a falar de edições e essas coisas, só gaming, Sim, gastas à volta de num desktop, não vou mencionar portáteis porque não, eu
Eu também nunca tive um portátil na vida, mas pronto, continua. Pronto, pelo menos gaming tens de mediano a muito bom, que é tens de 500 euros para aí 450 euros a 1200. Mas nesses 450 a 1200 euros tu podes ter tanta configuração, tanta mistura, tanta maneira de montar um computador que, por exemplo, podes fazer com que um computador de 450 euros corra bem um jogo um bocadinho mais pesado, só com gráficos mais reles. E ao mesmo tempo podes estar a jogar com um computador de 500 o mesmo jogo, só que com uma melhoria bem melhor. O que é que só aumentaste 50 euros? Como assim 50 euros melhorou muito o processamento das coisas? É porque simplesmente são hardwares diferentes e hardwares diferentes interpretam os jogos. Isto também aplica-se nos jogos em cada jogo, não é certos jogos dá X e depois dá Y no outro. Cada jogo tem a sua otimização para cada tipo de hardware. Sim. Mas, no entanto, tens um abranger de maneiras de configurar o computador dentro desse preço para gaming. Estou a falar só para gaming. Estou-me a lembrar aqui de uma história muito gira. Tiveste o contato com o Crysis, não tiveste? Tive, sim, senhora. E foi uma revolução. O primeiro Crysis foi uma revolução. E o engine era muito pesado. Pesadíssimo para a altura. Não havia computador comercial, ou seja, Exato. comercial, que aguentasse com aquilo. Porque Mas, sim, mas o engine que aquilo funciona, para além de ser pesado, forçava o computador a fazer cálculos, agora estou um bocado a entrar na área mais técnica, fazer cálculos enormes de physics. Enormes de physics. Por isso é que o Crysis 1 ainda hoje é considerado um benchmark. Não é por os gráficos estão um bocadinho datados, sim. Mas em termos de physics e os cálculos que força o computador a fazer, ainda continua a ser muito pesado. Mas Ainda muito continua. pesado. Mas, e tu sabes o que é curioso? É que esse jogo teve publicidade boa, mas sendo mau, nesse aspecto. Sim, porque o primeiro benchmark que foi feito com um computador comercial derreteu o computador. Uou! Literalmente a gráfica queimou, a Qual motherboard era a ficou. gráfica? Não me lembro da altura, já a notícia já é muito velha, mas se fizeres Google de certeza que encontras. A gráfica queimou, queimou a entrada da PCI Express, onde se mete a gráfica do motherboard, e literalmente bye bye fonte de alimentação também. E não estava nada de SLIs e nada. Não estava nada disso, estava um computador completamente era normal. era uma gráfica, apenas uma gráfica, não estava em série, e mesmo assim fez isso. Fez tudo. Bom, depois, o que é engraçado é que saiu o Crysis 2. E o Crysis 2 estava super otimizado, estava super. Eu consegui correr aquele jogo aqui com o cliente com um Celeron. Eu vi-te já. Eu explico-te já. O Crysis 2 e 3. Não, o 3 não. O 3 não, porque eles voltaram a fazer o 2. Fizeram um downgrade ao engine. Não em termos de aparência, em termos de peso da otimização. Otimizaram no melhor, porque o Crysis 2 não era para ser benchmark, era mesmo para ser um jogo. Ser um jogo mesmo. Só que foi um fail autêntico, obviamente. Mas o que é divertido nesse fail é que o jogo seguiu mais ou menos os mesmos moldes por aí, mas como o jogo já não tinha essa publicidade de Can It Run Crysis, já não tinha. Foi praticamente ok, mas isto não é nada. Eu achei isso tão controverso na altura, de uma certa maneira, e tão estranho, porque se tu tens um jogo que até num Celeron consegue correr, Celeron, atenção, consegue correr o jogo e bem, com uma gráfica mediana, não é preciso nada mais, na altura era uma 8800 GT, talvez. Sim, mais ou menos nessa altura. Uma placa com 512 de RAM, nem 1 GB tinha. Video RAM. Há diferença. Exato. E consegui correr o jogo na boa. Eu acho que aí voltaram outra vez com o Crysis 3 a ser pesado de propósito.
Sim, foi para ser mais uma vez o benchmark, mas não resultou lá muito bem também. Não, mas pronto, aí também já era o engine, que era o Frostbite, e pronto, e já era outra coisa. Já não era aquela novidade, porque também tiveste no Battlefield e pronto. Já não tem aquele efeito de novidade. É o mesmo que agora vais ver para os Call of Duty. Na altura, o primeiro Call of Duty que saiu na era moderna de guerra foi muito bom, foi o 4. O segundo, acho que é dos jogos mais vendidos da história, se não estou em erro. O A segundo do partir Call daí, of Duty é. O segundo foi é tão o Modern bom. Warfare 2. Modern Warfare 2 não sei se foi o mais vendido de todos, dos Call Eu of acho que Duty. foi. Eu acho que foi. Acho que há nos jogos mais vendidos, Dos sim. Call of Duty talvez, agora de todos Sim. duvido. Duvido Sim, o mesmo. primeiro de todos é o Super Mario. Lá está. Pois, esse aí duvido muito que alguém vai derreter aquele, aquele número de vendas. Sabes porque é que Mas devias duvidar desse número de vendas? porque vinha Porque com a própria consola. também, não é só isso. É que hoje em dia comprar em massa daquela maneira e tão barato é impossível hoje em dia. Quer dizer, tu consegues, no caso da Steam e alguns. Epá, Pronto, alguns casos em consola, tu consegues comprar em massa. Tens já de saber procurar um pouco as coisas. Não é ires para uma loja e o primeiro preço que encontrares desembolsar dinheiro, por exemplo, percebes? daí eu sempre nunca apoiar o pre-order. Já fiz pre-order umas vezes antes. Eu Não me arrependi e correu bem, mas tinha a noção que pre-order é uma coisa muito má e péssima e ninguém devia apoiar. Mas ninguém mesmo. Seja a tua franchise favorita ou não. Porque eu vivemos numa era em que tanto os devs como os publishers sim, estão-se a cagar para o estatuto de jogador e o seu divertimento. A sim, cagar. isso é verdade. Há Isso é verdade. exceções, claro. Mas no entanto, estão-se completamente a cagar e querem fazer Neste o caso, para dinheiro os todo. AAA, isso é uma constante. AAA, Exatamente. há casos muito, muito específicos que não são assim, como é o caso do Uncharted 4, que respondeu às expectativas. Eu sei que agora tu tens, já não sei se chegaste a ler aquele texto que eu escrevi que foi Broken Promises, e tu tens uma gameplay por exemplo, na E3. Neste caso, vou buscar, por exemplo, Watch Dogs. Tinhas a ideia que era Eu uma coisa sei. completamente diferente, e aquilo veio, além de ser downgraded, mudaram o motor de jogo, mudaram os físicos do jogo, mudaram o sistema de jogo, mudaram tudo do jogo, e não é nada aquilo que tu querias encontrar. E o pior é quando tu financias o jogo, como foi o caso do Mighty Number 9, por exemplo. Não era, o jogo saiu nada, mas mesmo nada como tu o financiaste. Eu acho isso uma estalada bem forte. Por isso é que eu nunca faço pre-order nem faço o pledge, ou como é que ele se chama? Uh, fundraising? Não? Como é que se chama Sim. o site em si? Como é que se chama aquela treta? Onde estava o Mighty Number 9? É o Kickstarter, exato. Sim. Eu nunca apoio nada dessas coisas. Não é por não querer apoiar, é porque eu estou a pagar por uma coisa que nunca vi. E é isso que eu acho que é o grande mal. Tens casos específicos que correram bem, como é o caso de Shantae Alpha Genie Hero. Também foi por acaso, e é um facto aqui muito, muito divertido, porque este jogo ficou completamente no esquecimento, porque na altura estava a ser financiado o Mighty Number 9 e toda a gente estava virada para o Mighty Number 9. E o jogo ficou de tal maneira esquecido em segundo plano. Mas tu vais comparar um jogo que tem 4 milhões de financiamento e um que nem 1 milhão tem, e é como a noite por dia. Eu sei. Nada a ver. Nada. O problema não é o dinheiro de investimento, o problema é o como o aproveitas. Exatamente, e não é só por isso. Eu tenho a certeza que o Mighty Number 9 não teve 4 milhões de financiamento para fazer o jogo. Lá está. Nada. Não teve, garanto. Eu joguei o jogo, eu sou teimoso a esse ponto de jogar um jogo. Eu sei que não presta assim, mas eu sou teimoso naquele ponto de ver mesmo pela minha própria experiência, ver o que é que está mal e se concordam com o que eu li ou vi,
mesmo da minha perspectiva, e enquanto certas coisas eu concordo, acho que outras, pronto, é muito naquela moda de falar mal, está fixe e não sei o quê, e ficas um pouco nublado com as coisas e vais um pouco atrás do que te dizem. Irremediavelmente, se não tomas uma atitude assim um bocadinho mais pessoal, tu vais sempre um pouco atrás do que os média e as outras pessoas falam um bocado. Pelo menos essa é a minha perspectiva de ver as coisas. E eu noto que não, 4 milhões não teve, de certeza. Pode ter tido, mas não foi aproveitado para o jogo. Não teve, de certeza. Garanto. Mesmo em físicos, mesmo em animações, mesmo em dedicação do jogo, o jogo é muito uma concha do que devia ter sido. Mesmo uma coisa, mas muito vazia mesmo. Se tu vais ver o conceito de jogo, era para ser um jogo em cel shading, animado, como Shantae, por exemplo, e tu tiveste uma coisa próxima de PlayStation 2. Eu vou dizer próxima, porque eu já vi coisas de PlayStation 2 muito melhores. Muito melhores, inclusive. Não vou dizer o Mega Man X7 porque eu achei que é horrível, mas pronto. Então, como estavas a dizer, a partir daí, por exemplo, foste para o PC, tiveste aquela acessibilidade e foi mesmo pela acessibilidade, não é? Não foi por nada de mais. Não foi só isso, foi mais por ser mais fácil ter componentes informáticos do computador e mais baratos e ter uma plataforma em que eu posso fazer mesmo tudo. Eu estava estava mesmo aqui a dizer quando é que isso vinha à baila, mas é verdade, é que hoje em dia eu noto, as consolas querem ser PCs. Mas não podem. Querem ser uma espécie de consolas, mas nisto não é negativo, atenção, porque os PCs estão a beber muito. Perdoa-me o que eu vou dizer, mas os PCs eu acho que não são Master Race, são um bocadinho Beggar Race hoje em dia, porque eu quero que saia no PC, o PC nesse aqui, eu não consigo jogar em menos de 60 frames e o raio, aquela coisa toda. Não vamos por aí, porque senão não temos tempo para 3 horas de conversa. É assim, eu vou, de forma resumida, muito resumidamente isto é assim. A consola está a tentar ser um PC, porque o PC pode oferecer tudo o que tu quiseres. Exatamente. Mas, no entanto, o PC, eu acho que essa parte é que tu estás errado. O PC não está a tentar ser consola, simplesmente como o PC é tão livre, digamos assim. Olha, até posso usar a piada tão comunista, porque toda a gente tem acesso e toda a gente pode ter e builds variadas para o que quiseres. Depende de onde a tua carteira pode chegar. Eles são apoiantes, quando eu digo eles, eu estou a falar da comunidade em si de computadores, todos. Tentam fazer com que os exclusivos deixem de existir. Não só no PC, porque existem exclusivos PC, porque o PC tem muitos mais exclusivos que qualquer consola que existiu até hoje. Mas muito mais. Isso sim. Isso é uma coisa que muita gente não tem. O PC não tem exclusivos, só está a beber das consolas. Não. O PC tem exclusivos. E o que acontece é que muitos deles não são muito conhecidos, mas tem. Não é não serem conhecidos, é simplesmente não se pode jogar aquilo numa consola. Já tentaste jogar Age of Empires numa consola? Meu Deus, não. Já, na PlayStation 2. Eu sei. Eu joguei a PlayStation 1, o Dune. Diz-me que jogaste o Command & Conquer. Claro que joguei o Command & Conquer. Eu tenho a coleção Command & Conquer toda. Mas para consolas, diz-me que jogaste alguma vez Command & Conquer? Joguei na consola, sim, senhora. Tão frustrante, jogares Command & Conquer com o comando de Sega Saturn, mas é que tu não estás mesmo a ver. É que aquilo é programado para um computador, é teclado e rato. Não é para consola, porque os analógicos ou as setinhas, dependendo da altura em que seja a consola, aquilo não é um rato, aquilo não funciona da mesma maneira, a detecção. Sim, até que saiu mais tarde um rato para PlayStation 1. Exatamente. E agora as consolas tentam imitar os computadores, incluindo usarem teclados e ratos para FPS e jogos de ação. Mas, no entanto, não há mal nenhum nisso. Aliás, até apoio. Porque... Não, eu não estou a dizer como isto um mal negativo, mas eu quero dar-te um pouco também a conhecer aquele lado daquele PC
gamer que é demasiado elitista e tem que ser tudo, e tem que ser tudo para PC, e tem que ser tudo a 60 Não, frames. sabes como é a cena? O coisa dos 60 frames, eu mais daqui a bocado explico-te como é que é. Eu, por acaso, tenho debatido muitas vezes essa coisa porque o pessoal diz que não nota a diferença. Notas, sim, senhora. Notas. Não é só na smoothness. Funciona muita coisa por trás dos 60 frames para além do que tu estás a ver. Mas eu já expliquei. Essa parte eu já explico. Em jogos de luta funciona muito diferente. Não é só em jogos de luta. Eu noto em jogos de luta bastante. Tudo que tenha coisas de ação e movimento, mais do que. Sei lá, como é que eu ia te explicar? Por exemplo, jogos de luta, jogos de ação, jogos de RPG, isso tudo, se tiver 60 frames, é o ideal. Excepto jogos por turno. Jogos por turno não precisas de 60 frames. A não ser que tenha aqueles visuais todos malucos. Mas pronto, Sim, voltando atrás. Persona, por exemplo. Quando falas em visuais em RPG, me lembro logo de Persona, porque o jogo graficamente é lindo. Esse 30 frames chega. É lindo. 30 frames chega. Não, por acaso é 60. Eu sei que é 60, mas para esse tipo de jogos chega a 30. Porque não precisas da fluidez assim tanta no coisa. E como o input do jogo não é por no momento em real time, porque aquilo é por turnos e escolhes falas e tal, não precisas de tanta fluidez para controlar o jogo. Exato. Mas pronto, onde é que eu ia? Os elitistas há em todo lado, como há nas consolas. E tanto um lado como o outro são cancerosos. É assim, eu gosto quando as coisas têm um equilíbrio. Ou tens argumentos para cimentar esse equilíbrio. Mas naquela coisa de tu seres tão cego, porque tu sabes, e sabes muito bem que um PC Gamer pode ser extremamente irritante. Isso vai para os dois lados. Pelo menos eu tenho experiência mais em PC, porque eu em fóruns eu vejo vários e noto bastante arrogância, neste caso, nos PC Gamers. Hoje em dia, bastante mesmo. Depende da arrogância e do assunto em questão. Se for, por exemplo, a cena dos 60 frames, como mencionaste, hoje, em 2017, com a tecnologia que temos, não existe desculpa nenhuma, mas desculpa nenhuma para nenhum jogo correr abaixo de tal frame rate. A não ser que seja tipo uma powerhouse de game, por exemplo, um AAA todo novo acabado de sair. Aí ainda se perceba que a tecnologia em si tem que se adaptar ao coisa para correr a 60 frames. Sim. Mas nas consolas, locar os frames é a maior chapada que se pode dar a um jogador. Por exemplo, pegamos no exemplo do Street Fighter. Não sei se ele é. Corrige-me se eu estou errado, se é cross-platform ou não. É? Então olha, por exemplo, na PS3 é 30 frames, não é? PS4? Pronto, PS4. Não, só de 60 frames. 60. Há uma versão de PS3 ou não? Não. Pronto. Mas com aquilo que faz, não consegues jogar um jogo. Pronto, então o Street Fighter anterior eu tenho a certeza que foi locado. O anterior era 30 frames. Sim. Exatamente. Agora imagina, pega num jogo de luta com cross-platform de console e PC. Eu não sei se o Pro Player é... Houve só um exemplo. Tens um jogo de luta, tens a cross-platform e tens a liberdade de configurar o jogo como quiseres num PC e tens aquela coisa toda alocada na consola. Se tu estás a 30 frames numa consola, o teu input vai só entrar naquela velocidade máxima que é os 30 frames. Voltar mais abaixo, porque a consola não vai correr os 30 frames certos se tiver mal otimizado o jogo. Ou então tiveres problemas de hardware. No entanto, no PC, como tens liberdade de configurar a puta que te pariu, se derem as opções, desculpa lá a asneira, mas tinha que ser. Além de teres mods, vamos. Sim, e não é só isso não interessa. Se tens a liberdade, por exemplo, se eu estiver a jogar 60 frames locados, mesmo que não estejam locados, se estiverem de 60 frames para cima, o meu input chega primeiro ao servidor do que tu alguma vez chegará ao teu. No momento em que tu vais dar um bloco, já eu estou-te a espetar 2 chapadas na tromba.
Lit- Isso sente-se bastante. Poucas vezes eu joguei com jogadores Street Fighter, não é? De PC e eu tenho uma PlayStation, mas em certos aspectos, não sei se era pela configuração do PC, alguns já não me consigo quase mexer, mas pronto, já eram jogadores com rank silver, não sei se também era por isso, ou era mesmo por ser o PC e a consola chegava o input mais tarde. Eu não fiquei a perceber qual foi a razão de uma das duas. Mas é possível que seja como estás a dizer, e acredito que sim. Agora, eu não sei se em jogos em cross-platform também, como neste caso é o Rocket League, acho que é o segundo, se não estou a erro. Acho que não há mais, ou há? não ouvi, desculpa. Acho que o Rocket League também é cross-platform. É Acho sim, que senhor, é sim, senhora, mas na consola está locado. Exatamente. Aí, e um jogo daqueles locado é morto do artista. No entanto, os melhores jogadores estão na consola. Não porque o PC não tem a vantagem, porque tem a vantagem sim, mas é mais do hábito de ser Exatamente. jogo de consola. Exatamente. Porque, vamos ser honestos, jogos de corridas, especialmente com uma bola, é mesmo consola. É mesmo consola. Tu podes meter o comando do computador, na boa. E depois viras um dos grandes prosões do caraças. Mas a estética em si do jogo é mais virado para consola do que para PC. É mais para consola, assim, para PC, porque se fomos ao tempo PC, o que é que tinhas para PC? No tempo dos anos 90 era jogos de estratégia. Tinhas todos os jogos que tinhas na consola, mas adaptados de forma diferente. Mas os mais populares na altura era, Sim, claro, RTS e RPGs. Point and click também. Sim, me point and lembro. click também. Também tinhas muito. Embora o point and click nunca foi a minha cena, e muito pouco joguei. Havia uns giros na altura, por acaso. O Abe's Odyssey nas consolas era muito estranho e no PC era mais fluido, porque o jogo era uma espécie de point and click também. E também tinhas o Secret of Monkey Island, deixa eu ver mais o Broken Sword, tinhas jogos bons como point and click. Hoje em dia acho que o último sem em point and click assim mais conhecido talvez fosse o Valiant Hearts. Por acaso é bem bom, não sei se chegaste a jogar. Joguei. Vai resgatar um pouco esse espírito. Pronto, mas como eu estava a dizer, Sim. os frames são muito importantes em muitos jogos. Olha, por exemplo, se falámos num jogo de fighters, agora vamos falar em FPS. Sabes qual é que é o mínimo estável para um profissional de jogador de CS? Diz-me? É. 60? Não. Mais 144 frames locados. Aí tu já notas diferença, assim, de 30 para 60 noto, mas notas ainda mais de 60, o teu olho consegue distinguir ou é mais a fluidez do jogo em si? Primeiro, o mito do olho só ver a 24 é a tanga. Segundo, porque primeiro o olho nunca vê a frames. Isso é a primeira coisa que se diz. Segundo, tu podes treinar o teu olho para detectar movimentos rápidos, sejam eles demasiado rápidos para um ser humano normal. Tu notas, eu consigo distinguir um vídeo de 60 frames com um vídeo de 30 frames. Eu acho que é bastante diferente. Há pessoas que dizem, eu não noto diferença nenhuma. Sim, há pessoas que nunca vão notar a diferença, mas isso é um problema do lado delas. Não é um problema grave porque não faz muita diferença na vida delas. Quer dizer, há certos jogos que se nota mais do que outros, isso é verdade. Também. Notas. O problema é... Desculpa. Se fores ver, por exemplo, o Mirror's Edge, acho que é dos jogos que nota-se mais os 60 frames. Qual deles? O reboot ou o original? O original até. Ah, pronto. Aí concordo. Mas como eu estava a dizer, é 144 frames com um ecrã de 1440p. E também tens de ter... Ou seja, resolução 2K. E tens de ter também agora está-me a faltar o nome.
O que é? um tempo de resposta de. Ah, sim, um MS. Sim, Um Ixi, MS. É literalmente tu carregas no, Esta no TV botão e te vês logo. Esta TV que eu tenho à minha frente tem 20 milissegundos. Aqui eu tenho ao meu lado tem 60. É Eu noto uma isso, diferença isso. tão grande, mas Pois. tão grande. Se tudo, abaixo não, acima de 5 ms em nível profissional, por exemplo, no FPS, é impensável. Impensável. Tu não podes ter delay nenhum porque o milésimo segundo é a diferença entre estás vivo e morto. Aí pronto, mas vá para um jogador casual. Para um jogador Estas casual, é assim, depende. Estas coisas não, se calhar não se sentem assim tanto. Não se sente assim tanto, mas também não. Mas há jogadores casuais, entre aspas, que querem levar as coisas a sério. Não ao nível profissional, porque isso requer tempo, dedicação e um bocadinho de sorte a ser escolhido, vá, digamos assim. E ser bom, claro. Aí há vários. Aí há várias E, há coisas. e mesmo esses casuais, digamos assim, têm standards, no mínimo, pelo menos 120. 120, pelo menos. Porque eu jogo a 60 a mais de 60 locados tenho sempre, mas eu costumo desligar o V5 e tenho sempre os números a passear entre os 100 e os 200. Mas, mas os meus são instáveis. E coisas instáveis não é uma coisa ideal para, para uma pessoa que quer levar os jogos a sério. Imagina, tu tens 60 frames e depois desce para 40. Lá está. É um grande travão. Há muitos jogos assim. Mas isso é por má otimização. Não é pelo componente aberto que tu tens, porque tu vês que ele consegue chegar aos 60. Aí é mal otimizado. Depende, há muitas variáveis. Pode ser uma parte em que o jogo esteja mal otimizada, pode ser uma falha do erro de hardware que aconteça assim de repente, porque mesmo que o computador seja novo, acabado de comprar da loja e tudo, pode originar um erro matemático qualquer nos cálculos e faz um breakance ali no momento, assim. Mesmo que acontece, são coisas que acontecem, mas tanto em consolas como em PCs. Isso nem, aliás, primeiro que tudo, as consolas estão com hardware de PC antigo, ponto. Sim, uma consola que, neste caso agora a PS4 Pro, tem hardware antigo, ou seja, tem aquela promessa dos 4K, mas pronto, com checkerboard e aquela coisa. Eu pessoalmente, eu digo-te, eu não noto assim grandes diferenças, e tu sabes que eu tenho uma 1060 e já experimentei vários jogos, e não acho assim uma grande diferença. Tem um bocadinho mais nitidez, tem, isso é verdade, mas eu não noto assim uma grande diferença. Vais fazer o seguinte então. Estás a jogar em 4K no teu PC? Consigo? Espera aí, mas tens um ecrã para isso? Uhum. O que é que usas como ecrã? Tenho uma TV. Pois, aí está o problema. Não estás a usar um monitor próprio. Tu Ter não... monitor próprio são muito caros. Esquece. Mas eu sei. E nem são HDR, nem nada. Exato, é que as televisões funcionam de maneira muito diferente do monitor normal para PC. Sim. Muito diferente. Talvez seja por isso, né? Que consiga disfarçar, entre aspas. Exatamente. Eu noto, pronto, é assim. Eu noto um bocadinho mais. Quando é nativo, isso noto. Mas não é assim nada. Por exemplo, quando sair a Scorpio, que vai derrotar tudo o que há para derrotar, inclusive PCs, que andam para aí fazer um. É, e eu sou Pai Natal e também sou Coelhinho de Páscoa. Neste momento e eu sou sincero nesse ponto, que se tu queres o melhor de tudo, a melhor plataforma é um PC neste momento. Isso é verdade. Isso aí eu não discuto. Noutras alturas, sim, uma consola tinhas tinhas outro estilo de jogos, mas tu até tens RPGs próprios de consola de nicho hoje em dia no PC. Isso é uma coisa completamente impensável uns anos atrás. Impensável mesmo. Porque o PC tem uma coisa que as consolas hoje em dia não têm. Retrocompatibilidade. Exatamente. Isso é verdade. O PC sempre teve isso desde o início. Aliás, Embora tu alguns... consegues também ter retrocompatibilidade, mesmo vai emulando a própria consola, nos casos dos emuladores. Mas lá está, mas Não os tô- emuladores... não tô- Os emuladores funcionam de uma forma diferente da consola para já. Sim.
Emulam a consola, sim, mas pesam no computador com uma enorme força. Exatamente. Porque estão a emular uma coisa virtual. É como se estivessem a emular a criar uma coisa, a dar vida a algo. E isso Sim. pesa muito no computador. É como o Embora. PC pensasse, olha, agora, pronto, vai, isto em termos muito, muito baixos, são um Mega Drive, Lá está. por exemplo. Mas não é aqueles specs tão, tão modestos da Mega Drive no PC, são sempre mais pesados. Para teres uma plataforma emulada num PC, tu tens de ter um PC pelo menos, sei lá, 4 vezes superior a essa plataforma ou até mais. Não é só isso, é mesmo a aplicação dos emuladores não está configurada para ser otimizada num PC, seja em qualquer PC. É uma coisa para emular como funcionava as consoles em si. E o programa ao emular não tem em conta o hardware que tu tens. Vai consumir aquela percentagem de RAM, aquela percentagem de processador, no matter what. Podes ter uma puta de uma bomba de 5.000 euros, vai pesar na mesma. Exato. E tens, neste caso agora, emuladores muito bons. No caso da Wii U surpreendeu muito, o Samu surpreendeu muito. Tu, pela primeira vez tu tiveste um emulador está a acompanhar a própria consola, e isto é muito difícil. E Mas o não tem emulador jogos. é super estável. Não sei se alguma vez experimentaste o Samu, eu sei que Não, não és não, assim não. o maior fã da Nintendo, mas por exemplo tens Bayonetta 2, que é um excelente jogo. Nem falemos E- isso. Não? Não gostas de Bayonetta? Adoro Bayonetta, por isso é que eu não quero falar sobre isso. Faz parte- Mas podes jogar no PC. Não, dá trabalho de sacar emuladores. Não, Experimenta. mas não. Eu sei, eu já vi gameplay do Bayonetta todo, por isso Sim, o meu interesse já foi alimentado. ok. Mas pronto, Mas tu viste esse simulador em ação já vi. e está muito bem programado, está muito bem otimizado. E Mas também foram deu um valentes salto, anos. Foram deu um valentes anos. Salto incrível. Foram valentes anos de programação em cima daquilo. E garanto, foram uma equipa talentosa que ainda continua a espetar coisas Sim? fora, coisas mesmo como usares o próprio emote e coisas assim, usar os próprios periféricos numa consola, num PC, por exemplo. Exatamente. Eu acho que isso é daquelas coisas que uma pessoa não dá muita importância, mas eu acho que isso é extremamente difícil. Por acaso é. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite, não. Não. E Embora eu só saiba os básicos da programação que eu dei há muitos anos atrás, aliás já estou mais que desatualizado nessa treta. Eu nunca fui top of da classe na programação, mas sei o quão difícil aquilo é. E das duas um programador é assim, ou faz aquilo por gosto imenso, ou então é porque adora challenge, porque aquilo é tão difícil. eu acho que aqui são um pouco dos dois. Porque há emuladores, tu sabes que vivias mais ou menos nos antigos, que era, ainda é extremamente difícil emular uma Sega Saturn. É muito difícil. É das consolas mais difíceis de emular. A Sega Saturn é super difícil de emular. Porque, caso não saibas, foi a primeira consola, ou melhor, o primeiro engenho eletrónico com núcleos num processador. Sim, eu sei. Não sei se sabias. E tu vais emular uma consola, por exemplo, eu posso emular uma coisa mais simples, mas eu quero um desafio, eu quero romper moldes. Então vais para uma coisa mais difícil. Acho que ainda ninguém conseguiu emular uma PlayStation 3. Eu acho que este ano vais Já ver existem, mas não estão disponíveis ao público. Não, é o RPS3 ou uma coisa assim. Não sei. Eu já testei e já vi vídeos, mas está muito embrionário. Mas a ideia, mas o cena em si já existe. O que falta é otimizar aquela treta de uma forma que seja aceite. E muitos erros e muita coisa comparado a outros emuladores, como este caso de Samu, que é uma coisa Mas isso não tem uma equipa atrás, pá.
Esse é o Não sei. problema. Não sei se tem uma equipa atrás, isso não sei. Sei apenas o produto final, que é o produto que sai e é extremamente impressionante. Eu não me admirava que tu, eu não vou dizer, vá 3 4 anos e tenhas uma Switch simulada no PC. É possível. Acredito. Porque o raio está sempre a cair para as consolas da Nintendo. São as consolas mais fáceis de emular por alguma razão. Ou então são as que mais querem. Porque são os que saem mais emuladores. E estes são mais. Os emuladores são muito estáveis mesmo. E surpreendem muito mesmo. Exato. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Agora, como já estamos a chegar ao final do nosso Talk With Me, vamos assim por alto falar uma coisa mesmo mínima de anime. Não... Qual foi o teu primeiro contacto com anime? Primeiro contacto, Dragon Ball. Dragon Ball, pronto. E a partir daí tu viste mais alguma coisa? Desligaste-te? Bem, é assim, eu anime, quando na altura via anime, Manga vídeo, vá, por exemplo. Mas isso é mesmo anos 90. Não. Mesmo, com mesmo a ver aquele manga com não. o slogan não com aquela imagem do tipo lá do Ninja Gaiden. Não, não. Do Ninja Scroller. Ninja Scroll. Mas não. Eu, na altura em que eu via pela primeira vez anime, não sabia que aquilo era anime, obviamente. Era um puto que não tinha cultura nenhuma do estrangeiro. O primeiro anime de todos que vi, mentira, não foi o Dragon Ball, foi uma coisa bem antes. Foi o Evangelion. Não foi assim tão antes. Aliás, Foi antes cá. Cá Não, mas na televisão. Mas tu viste o Dragon Ball em Espanha, por exemplo, né? Ou coisa assim? Ou viste em Portugal? Vi em Portugal. Ok, mas é que primeiro tiveste o Dragon Ball. E Sim, eu acho que sim, eu sei. depois o Evangelion era aos fins de semana, mas tu já tinhas o Dragon Ball. Sim, mas eu estou a falar é de aquilo que eu vi primeiro. O Dragon Ball só me apareceu no mesmo dia que vi Evangelion, Sim. logo a seguir. Sim, pois este também dava de manhã. Sim, dava de manhã. Chegou a um certo ponto que até dava depois do telejornal. Ei, a sério. Eu lembro, 2 episódios. Na altura eu via, era Evangelion, Dragon Ball, Motorratos, o que é que era mais? Tartarugas Ninja também. Era um monte de tretas dos anos 90 e 80 e Power Rangers, of course. Power Rangers. Mas isso já não é anime. Mas pronto, o anime só vi naquela altura, o primeiro contacto foi Evangelion e o Dragon Ball. Uhum. A partir daí, só recomecei a ver anime sabendo que era anime. Infelizmente, foi com a treta do Naruto. Não é bem treta, porque nós queremos. É assim. Não vamos por aí. É assim, nós. Calma. Nós não podemos negar o que fomos ou o que vimos. Por isso é que muita gente diz: gostas de Naruto hoje em dia? Ok, gostas, mas pronto, estás a começar. É uma coisa. É uma coisa mesmo. Sim, uma coisa que eu não nego. Não olha a pessoa mesmo vago de lado hoje em dia. Sim, mas Naruto, há uma coisa que eu não nego. Tem uma coisa assim, não é? Tens de lembrar também que tu já viste. Sim. Mas, Bruno, há uma coisa que eu não nego, que é tanto o Bleach, tanto o Naruto e o One Piece são todos entries. São todos animes de entry. Isso. Dragon Ball também. Já foi mais. Dragon Ball, pronto. Dragon Ball foi de entry nos anos 90. Nos anos 90. Tens o Super, vá. Tu não podes usar o Super. Mas pronto. Não posso usar o Super como entry, isso não vou perceber nada. O quê? Mas achas que alguém vê aqui uma história e vem para a porrada? Admito, tu vias o Dragon Ball porque é pela porrada, não vias pela história. Eu por acaso até curti um bocadinho da história. Havia coisas que eram muito estúpidas mesmo. Então aquela última filme que depois já apareceu no Super, que é o Battle of Gods. Vamos todos andar à porrada e vou destruir o mundo porque tiraste-me o pudim. Tá mas bem. Aí está. O Dragon Ball agora está
Agora está a sair um bocadinho, eu noto, mas de início era muito familiar, tinhas um ambiente muito familiar. E esse ambiente familiar era mesmo na própria série, sentia-se muito, mesmo esse ambiente familiar, tinhas sempre as famílias juntas e festas e aquelas coisas, tinhas muito isso. Agora é que está, com este novo diretor, a coisa está a ir mais porque nós conhecemos os anos 90. Até vamos ter de novo aquelas lutas supersónicas, quase certeza. E tu não tiveste nada disso no Super. Eu Nada. sei. Tivemos aquele episódio do Kaioken em cima do Super Saiyan God, mas pronto. Mas isso foi só um relembrar. Ai, Kaioken ainda existe! Isso foi apenas um. Vá. Um preview. Está aqui. E agora temos uma Broly fêmea. Tens um novo diretor, tens uma nova equipa, tens um grafismo muito melhor, já não tens aquela animação toda tosca. Tens um ou outro caso, né? Mas não é em todas as cenas. Eu cheguei a ver o Vegeta com duas mãos direitas. É muito mau. É péssimo. Daí que vamos ver agora, até mesmo a história em si está mais. Nota-se mais elaborada e mais trabalhada, mas com um molde totalmente parvo que o Son Goku sem querer vai destruir o universo. Por alto. Vamos fazer um torneio em cada torneio que O pessoal. vamos destruir o universo. Ok, quando dizia eu que sou o salvador do universo, vou ser o destruidor dos universos. Não deixa de ser. Primeiro que tudo, o Goku é burro que nem uma porta. Sempre foi. Sempre foi. No entanto, há que dizer que uma coisa tem certa, é usar a força para proteger os que adora e sempre a fazer desafios a ele próprio, a sempre querer ultrapassar o próprio limite. Mas é que, saindo agora um pouco dos moldes da conversa, o Goku estás a esquecer uma coisa, ele tem uma sorte do caraças. Porque repara que eu treino são sempre divindades e deuses e essas coisas todas. Nem sempre. Houve umas vezes que não eram bem divindades, era só simplesmente o Master Roshi. Então, mas era a divindade na Terra, era o artista das artes, o praticante das artes marciais mais célebre da Terra, era uma honra. Célebre e é uma honra, mas tendo em conta que ele, como humano, não é nada de especial no universo de Dragon Ball. Vamos a ver, ele está agora no torneio. Eu estou mesmo para ver. Eu estou muito curioso como é que eles vão encaixar o Tenshin Han, o Krillin talvez consigam, já deu um cheirinho como é que conseguem, mas o Tenshin Han e o Tartaruga Genial, o Muten Roshi, eu estou muito, muito curioso como é que eles vão inserir essas duas personagens contra power levels completamente estúpidos com bilhões e sei lá mais o quê. Estou muito, muito curioso. Ou vai ser uma coisa muito boa ou muito má. Mesmo para esquecer. Bem, não esqueças também o Master Roshi é imortal. Ai, spoilers. Ok. Mas ele consome ervas e tal. Ok. Pronto. Sim, mas vá, do Naruto e... Foi Naruto, depois foi o Bleach. Sim. One Piece nunca na vida. One Piece é daqueles animes, embora seja entry level, é daqueles ou gostas à primeira ou nunca vais ver aquilo. O problema é que o número de episódios afasta tanta pessoa. Não foi o número de episódios que me afastou, foi mesmo o estilo do One Piece. Sim, o gráfico é todo aparvalhado, isso é verdade. Não só o estilo gráfico, como a cena em si das personagens. Eu olhava para aquilo, porquê é que eu estou a ter um ataque de autismo agora? Era isso que me dava. Não tenho nada contra quem gosta do One Piece, mas por amor de Deus, não. E a partir daí... A partir daí fui evoluindo em termos de qualidade, digamos assim. Comecei a ver, por exemplo, Full Metal Alchemist Brotherhood. Quando eu vi aquilo... Sim, é aquele choque, tu tens uma coisa que é... Uma coisa séria! Depois tu tens uma coisa séria a roçar o Seinen. É shonen, mas está a roçar o Seinen. Neste caso, tiveste o Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin, outro grande anime. Olha, vou dizer, eu já vi eu parei de ver animes, a acompanhar as seasons aí coisa de 3, 4 anos atrás. Parei de ver animes aí. Mas no entanto, desses 3, 4 anos atrás, para trás já vi de tudo o que havia para ver.
E eu vou-te fazer uma lista de mais ou menos. Não é favoritos, que eu não tenho nada de favorito. Que supor que seja favorito quer dizer que uma coisa é melhor que a outra. Quanto para mim é praticamente. Qualidade, o nível de qualidade não se deve ser medido. Não sei se me estou a explicar bem. Sim. Mas para mim, os top quality animes para mim é Full Metal Alchemist Brotherhood, Hellsing Ultimate, Black Lagoon, Rurouni Kenshin, Samurai 7. Mais o quê? Mais o quê? O que é que havia mais? Fogo. Ainda agora há pouco tempo vi uma coisa. Neon Genesis Evangelion, of course. Excepto o final, claro. Porque bater palmas não me assistiu. Não me assistiu. Tu chegas ali àqueles 2 episódios finais e eu vou desligar isto e vou para o End of Evangelion. Mas pronto, ele fixou isso nos filmes. Yeah. Que ainda estou à espera do quarto. Tu vais esperando sentado. Vejo, eu sei. Ghost in the Shell, já estava-me a esquecer quase. E depois. Mas Filme ou as séries? os both. Porque são interpretações diferentes. Sim, é que tu sabes que agora o filme em live action vai ser. Não quero ouvir disso! O novo Matrix! O novo Matrix! É, novo Matrix, uma porra quando Matrix foi inspirado no Ghost in the Shell. Eu acho isso tão baixo. Meu, não percebem, não falem. Mas como eu estava a dizer, era Ghost in the Shell, both vi primeiro os filmes, são godlike. A série é completamente diferente porque é feita por outra pessoa, claro, obviamente. E para outro estúdio. Eu prefiro o filme. Claro, mas é completamente diferente as interpretações. Ambos são boas. Mas o filme é godlike. Já agora viste o Rise? Vi o quê? O filme ou a série? Tanto faz, uma coisa ou outra. O Rise. Vi tudo, eu vi tudo. Ok. Pronto. Isso é bem diferente. Esse é ainda mais diferente de tudo. O que é que havia mais de animes? Assim, de favoritos. Favoritos nada, qualidade que eu gosto. Era esses e. Viste então para Gurren Lagann? Sim, também. Que eu chorei tanto no episódio 8. Por que será, não é? Exatamente. Mais o quê? Fosca-se. Há tantos. Mas isso é tudo, se reparares bem, é tudo early 2000s e 90s. Sim, tu agora tens coisas boas como tens coisas más, também tiveste coisas más nos anos 90. Obviamente. Só foi as coisas boas. Mas como tu agora tens aqui, tu vês tudo. Tu tens acesso a tudo, é uma coisa incrível. A 1 hora de diferença. Lembrei-me agora. E vai toda a gente bater-me quando ouvir isto. Os primeiros 15 episódios de Sword Art Online. Eu vou-te bater. Mas lá está, os primeiros 15. A partir daí podem ir para o caralho. Eu não... Para o caralho. Estragaram tudo. Assim, tu viste aquela parte do Joval, Sword Art Online, primeiro, não é? Sim. Depois, aquela parte das fadinhas e... Não. Lá está, eu disse os primeiros 15. A partir daí... Eu gostei da primeira parte do Sword Art Online 2, com o Gun Gale Online. Sim, também teve um bocadinho fixe. Porque eles transformaram daquilo de tal maneira, americanizaram aquilo de tal maneira. E não só, tornaram um bocadinho ainda mais negro que o primeiro. Exatamente. Mas depois estragaram outra vez tudo. Não, a partir daí... Mas isso é daquelas coisas... Diz que viste JoJo's. Vi todos os JoJo's. Vi todos os JoJo's, mas eu só conheci, antes de sair estas, digamos assim, hashtag rebooks, eu vi o primeiro de todos, que era a parte 3, se não estou em erro. Sim, eu também cheguei a ver. Que era aquele design todo antigo. Espinha de massa. A folpinha de massa calagado. Mas pronto, e por acaso para a altura eu achei aquilo brutal. Mas no entanto... Quando eu vejo a parte 1 a ser feita em anime, foda-se, esquece lá a puta da parte 3, isto é que é mesmo bom, caralho. Claro, então, tu tens o gráfico praticamente igual, é das melhores adaptações. Já a David Production agora só vive de JoJo's, mas pronto, vivem bem. Mas no entanto, e depois olhas para a parte 3, os stands são mesmo maricas. É uma coisa mesmo maricas. É que eu estou aqui com as mãos no bolso, mas estou a dar cabo da cara toda. Olhem para mim. Com a força espiritual. Com o Espírito Santo. Foi assim que se fez Jesus. É assim que se fez o Dio.
Portanto, agora já terminaram o tal Quet Me. Vou pedir aquele momento que vou fazer agora aqui uma bocadinho de ginástica e vais-me perguntar 3 questões e eu vou respondê-las. Sobre. Ask me anything. Nestes Ask anything. jogos e anime. Ok. Já tive aqui Ok. algumas surpresas. Ok. Ok, assim de repente. Que você tarde. Para não bater como eu fiz com. Pronto, eu vou já para a primeira pergunta, é logo a matar. Esta é para irritar uma pessoa. 2D ou 3D? 2D, mas que? Girls. Girls. 3D, obviamente. Upsi! 3D. Sem dúvida. Ok, primeira questão foi. Segunda questão. Porquê é que ainda jogas RPG japoneses? Porquê é que eu jogo em RPG japoneses? Olha, por vários fatores. Uma delas são uns jogos que me dão muito gosto de jogar, porque divertem-me bastante. Eu gosto das personagens. Eu não gosto de uma história, neste caso os Tales e outras coisas assim. Me divirto também um bocado. Tenho os seus momentos bons, momentos maus e me leva um pouco àquele tempo dos anos 90. Por exemplo, eu estou aqui um pouco fechado aqui neste termo. Eu identifico mais com personagens assim, com uma vida que possas ter bons momentos, maus momentos, uma coisa assim mais interação de personagens do que a história em si, por assim. Mais por aí. Ok. E última? Última questão. Sei lá. Última questão. Não te ocorre nada? Assim, de repente, não. Eu podia fazer tipo uma questão toda pertinente, mas não estou a lembrar assim de assunto nenhum para lançar controvérsia. Porque eu adoro. Quer dizer, tu queres lançar controvérsia, ok? A última pergunta tem que ser sim, tem que ser a matar. Mas não vou fazer isso. Não vale a pena também e não está a surgir nada assim de cabeça que não seja, já não tenha sido falado ou não interessa. Então é sinal que eu não estou a ser um mau administrador. Vá lá. Capa. Mas pronto. De todos os animes que já viste, qual é, na tua opinião, o pior? Espera lá, o pior desta era ou o pior no geral? No All of Time. All of Time. All of Time. Independentemente da era que saiu. Eu podia dizer Mars of Destruction, mas isso era muito clichê. Eu vou agora para um anime mais recente, que é Izuka. Tudo o que é mau está presente naquele anime. A história é má, personagens é má, o enredo é completamente estúpido. Eu ganho poderes dando linguado. Como? Eu estou numa casa e eu entro num grupo de pessoas porque sou um empregado de limpeza. Ok? A animação é das coisas piores que eu alguma vez vi. Eu vi uma limusine com 2 partes da frente. Eu não gostava de estar no lugar daquele condutor. Eu vi coisas que destruíram miolos completamente. Momentos de fanservice completamente parvos. Eu gosto de... Quando o fanservice às vezes é bem integrado, tem a sua piada. Como certo. Foi o caso do Keijo, por exemplo. Eu adorei Keijo por isso mesmo. A lactose estava tão bem incorporada, tinha uma animação, não uma animação boa, mas tinha um índice. Peraí, tu acabaste de fazer um pano. Tinhas o índice de imaginação tão grande numa série tão aparvalhada que é de louvar. E Shimoneta um bocado também, mas pronto, isso é mais num campo psicológico e cultural. Mas Queijo, sem dúvida, é daquelas coisas que me surpreendeu. E quando tu vais, por exemplo, para Izuka, só me dá vontade é chegar lá ao Japão e dar fogo ao estúdio. É o estúdio Arms. Que nós temos que adorar o estúdio Arms, como diz o Walter Parreira. Temos. É mas mesmo. Pronto. Ficas por essa, no Izuka? Sim. Ok, tá bem. É mesmo
Para quem quer ver o que é mau, tem curiosidade de ver o que é mau. O Hall of Shame, sem dúvida, seria Izuka, Mart of Destruction. Esqueci-me de uma coisa. Cool Days. Pronto, já está respondido. Mas, Bruno, esqueci-me de uma coisa lá dos animes que eu estava a mencionar que eu adoro. Que é, esqueci-me de Berserk, obviamente. Não vejas a. Não vi. Eu vi o primeiro episódio e desisti. Tu viste aquela parte do coelho a correr? Não aconteceu tal coisa, não. E tu sabes que vai voltar. Não vai. Berserk morreu ali atrás. Morreu há anos atrás. Eu estou mesmo para ver. Vai ser CGI em cima de CGI. Ficou preso naquele cliffhanger, é como o Half-Life 2. Não, se queres ver uma boa série, vê de 97, sem dúvida. Eu sei. Os mangas que ainda é melhor. Sim, 97 teve uma boa adaptação. Não sei se conhecia. Meu, eu vi tudo Berserk. Okay. Excepto o CGI shit agora. Não. No momento em que eu uso um CGI, ainda por cima CGI muito mal feito. Ei, então. Não. Não, é que aquilo é o CGI pior que tu alguma vez podes. Mas, até o Michael Bay tem melhor CGI nos filmes dos Transformers, porra! Sem dúvida. É capaz de ser dos piores CGIs que eu vi. Eu já vi CGIs muito maus. Inclusive Full Metal Panic tinhas um CGI muito mau mesmo, eu lembro-me. Mas este aqui ganhas o que é mau. Mas como eu estava-te a dizer, eu estou mesmo curioso para ver como é que vai ser a armadura. Eu estou muito curioso para ver. Ai, que estalada mesmo, sério. E é daquelas coisas que tem um peso muito grande, uma fanbase enorme e fazem aquilo. É uma coisa mesmo. É um desrespeito para o autor e para a obra em si, a meu ver. É mesmo. E depois o Blu-ray, eu não sei se sabes, mas vais ter as cenas em 2D. Mau. Sabias? Não quero saber. Não. Estragaram tudo. Não quero saber. Pronto, é a adaptação em si. Mas pronto, como eu estava a dizer, essas 3 perguntas, já respondeste? Mais alguma coisa? Vamos dar final aqui à nossa emissão, que foi um pouco maior do que eu esperava, porque nós ali uma parte perdemos, mas eu acho que também foi um bocadinho pertinente nesse ponto, porque há umas coisas eu desconhecia, há umas coisas se calhar tu também desconhecias, e há umas coisas também devem ser do interesse também dos nossos geeks, porque isto geeks hoje em dia já não é mau ser geek, hoje em dia é Ei, I was nerd before it was cool. Yeah. Agora geek é um estilo de vida. Um geek, é um nerd hipster. Exato. E já agora também tens um canal, não é? Tens um canal que faz streams, certo? Tenho, sim senhora. Ok. Podes deixar-nos o canal. Epá, posso dizer, mas o nome... Antes que o pessoal faça piadas, como vai fazer porque o nome é antigo como a caneco, eu criei isto quando era um puto. O nome do canal. Chama-se Reaper, na mesma, sim, só que em vez de um I tem um 1 e em vez de um E tem um 3. E à frente do Reaper está um número mágico 69. Ou seja, é o Reaper 69, twitch.tv barra Reaper 69, em que o I e o E são números, que é o 1 e o 3 respectivamente, e um 69 à frente do nome. Porquê? Porque eu era um puto, não tinha originalidade na altura, e isto é do tempo da Ona TV, Justin TV, ou seja, nos primórdios da Twitch. A conta é assim tão velha. Deixa-me adivinhar, eras daqueles putos que punha Sephiroth 420, certo? É qualquer coisa assim. Eu por acaso, a minha conta do jogo browser Adventure Quest, na altura, era o Royal Legend. PT. Uau, PT. Eu aí também tiro um pouco a vergonha, porque eu também tenho PT no... E ainda por cima é Yuri Maru, tem a ver com o Bleach.
Espera aí que eu vou aqui meter aqui no vídeo, aqui agora no final, o canal Uhum. para o pessoal ver. Ok. Fazer shameless bump. Yeah! Chama-se por promotion, diz assim. Pronto. E pronto, foi a nossa entrevista, tal como é to me. Nós vamos voltar, espero, com o formato mensal daqui para a frente. Foi um prazer ter a companhia do Reaper aqui. Obrigado. E E já até agora. à próxima. Até a próxima. Diz. E já agora agradeço pela entrevista. E queria dizer, muita coisa ficou por falar, mas pode ficar para outra altura. E quanto à explicação, quanto a alguém, se quiser uma explicação mais contida e mais detalhada sobre os frames, frame rates, resoluções e builds de PCs e afins, estou livre todos os dias para responder essa pergunta. Muito bem. Ok. Então espero que tenham gostado e até à próxima. Até à próxima.